Fechou. Pessoal, só para iniciar aí, hoje o treinamento vai ficar com o Leandro aí, fera, né, na gestão aí, e com foco aí na gestão de contrato com clientes. Então, o Leandrão aí vai pegar a palavra e tocar até o fim. Fechou? Bom, pessoal, boa tarde para todos aí. Feliz de estar aqui, né? Compartilhar, eu acho que é importante. Gostaria que os outros gestores estivessem aí, né? Até para a gente compartilhar, né? Experiências, para a gente poder trocar ideias, né? Acho que a maior dificuldade que todo mundo tem, acho que é importante nesses momentos aí a gente poder expor, né? Quais são as maiores dificuldades e a gente ter essa troca de ideia, né? Acho que se a empresa dispõe esse momento para a gente trocar essa ideia, para a gente trocar esse conhecimento, é agora que a gente tem que aproveitar, né? Então, vamos lá, o pessoal pode parar a hora que quiser, tá? Pode chamar aqui, tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, por favor, vamos deixar bem ativo, vamos deixar bem rico aqui a apresentação, tá bom? Então, assim, foi feita a apresentação, mas, cara, tem tanta coisa que a gente passa aí pelo período de obra, pela parte do contrato, então, assim, tem muita coisa para crescer ainda, né? A gente não consegue aí, dentro de um período pequeno, a gente passar tudo, tá? Então, vamos lá. Que a gente tomou cuidado de falar, né? Começar dizendo aí o que é na literatura a gestão de contrato, né? Então, na literatura, gerir o contrato, o que é? É a gente administrar, né, os acordos comerciais. Ele tem um ciclo de vida, o contrato, né? Ele tem o início, né, que é a criação dele, a execução, ou ele renova, ou a gente encerra ele, tá? E a gente precisa garantir que esse contrato, as duas partes cumpram todos os deveres e todas têm o direito também resguardado, tanto na lei, quanto no acordo comercial, quanto que foi acordado comercialmente ali e financeiramente para as duas partes, né? Então, para garantir isso, né, o gestor ou quem está cuidando do contrato, ele precisa fazer um acompanhamento rigoroso, né, dos prazos, dos adicionais, do custo, né, da obra, e fazer a manutenção disso, né, fazer a manutenção como, né, fazer a manutenção acompanhando nas ferramentas que nós temos aqui na GPE, né, com o sistema, né, a gente tem ali o verbo a contratar, o saldo de pedido, para a gente fazer a manutenção e equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. E fazer a gestão de relacionamento e expectativa do cliente também, né? Aqui está cliente, né? Porque é gestão de contrato com o cliente, mas isso é muito importante também com nossos fornecedores, tá? Então, assim, como nós temos uma gestão de contrato, tanto do cliente quanto com o nosso fornecedor, é muito importante nós sabermos as expectativas que a gente está passando para o nosso cliente e a expectativa que nós temos com o nosso fornecedor, né, cara? Que aqui nós estamos dentro de um mesmo barco, a gente precisa entregar um objetivo comum, então é muito importante a gente entender como que está a saúde do nosso fornecedor, a expectativa dele para entregar esse contrato, o quanto que ele está satisfeito com isso, o quanto que está financeiramente satisfatório para ele, para que a gente consiga chegar até o fim com ele e entregar a obra, né? Então, assim, aqui na GPE, os contratos, ele não é apenas jurídico, né? Na própria palavra de contrato, né? Então, assim, ele engloba aí a integração, né? Da parte de engenharia, suprimentos, do financeiro e, claro, para garantir aí o relacionamento, a parceria com o nosso cliente e, claro, também com o nosso fornecedor. Então, aqui estão os pilares, né, da gestão, que é a gestão de prazo, que é a gente fazer a gestão físico, Ô, Leandrão, realizar. Pois só, não, só rapidinho, o Max levantou a mão, Max, que tem Isso. Boa alguma pode coisa para falar. acrescentar? Estava numa reunião com a turma da M21, falando sobre o contrato, e assim, se puder voltar outro slide, ô Leandro, por gentileza, primeiro, parabéns aí, obrigado por estar fazendo esse treinamento. E tem um detalhe ali, que eu vou pegar a frase que o Leandro colocou, o contrato não é apenas jurídico, legal? No final do dia, turma, a gente precisa entender quais são as agendas do cliente,
e as agendas dos fornecedores, e a gente precisa entender que o nosso grande papel na gestão de contrato é, número 1, sincronizar os interesses, perfeito? E torná-los possíveis, e quando não serem possíveis, renegociar o possível, perfeito? Então, se o cliente ele tem um interesse, e os interesses do cliente, eles não são necessariamente lineares e nem imutáveis. Eles podem ser político. Cito o exemplo, o Tânia tem uma grande aflição do cliente por uma questão de que o cliente tem um grande interesse político, tem um grande receio político do dono do prédio. Então, isso faz para ele, o Tânia, ser uma obra 10 vezes mais importante que o Berta. Cara, o Tânia é uma obra pequena, 3 mil metros quadrados, o Berta tem 10 mil metros quadrados, do mesmo cliente. Tem os interesses de operação. Não adianta, o Center Norte tem 2 datas de inauguração. Uma é o SEI, a outra é o Zafari. Cara, você quer saber como que vai dar a dinâmica do contrato? Entenda como o cliente do seu cliente vai se comportar. Porque senão você pode ter razão em falar que vai prorrogar a data e simplesmente não conseguir prorrogar a data. Passado, eu costumo dar para a contabilidade emitir. Simplesmente não conseguir. Ou a gente pode ter um interesse, e os interesses eles podem ser realinhados e renegociados, sempre. Mas a gestão do contrato, ela passa por um alinhamento dos interesses do cliente, nosso e dos fornecedores. E essa é a grande dificuldade, a leitura do cliente, a leitura do fornecedor, e ter a capacidade de renegociar. No caso do ABC, há 2 datas macros. Uma é o aniversário, outra é o final do ano. Se houver uma tratativa para o aniversário, algumas atividades podem ser facilmente prorrogadas ou não, a depender do interesse do cliente você conseguir colocar. Então, a gestão do contrato ela não é apenas jurídica, ela é uma gestão dos recursos com a gestão das necessidades do cliente. Beleza? É isso mesmo, cara. Na maioria das vezes, né, quando a gente está trabalhando, claro, né, nós somos engenheiro, tem a parte técnica, né, tem a parte aí da engenharia, mas quando a gente trata aí comercialmente, né, na maioria das vezes o nosso cliente, ele não está muito ligado nessa parte de conhecimento técnico, né, por isso ele contrata os engenheiros, mas vai muito mais além, né, que é justamente isso, né, tá ligado muitas vezes a uma postura de limpeza, organização, tem coisa que mexe muito mais com o cliente, que é a insatisfação dele, do que uma parede rachada, um pilar, enfim. É isso que a gente precisa enxergar, né? Isso faz parte da gestão do contrato, entender o interesse do nosso cliente. Bom, então, aqui são os pilares, né, da gestão. Gestão de prazo, né, que é o que a gente tem de físico realizado. Nós temos uma ferramenta para essa, que a gente utiliza aqui na GPE, que é o cronograma. Eu não sei se todos os gestores sabem utilizar o cronograma, mas, assim, é importante a gente começar a mexer e cara, se não há problema nenhum não saber mexer, no YouTube mesmo tem diversos vídeos aí ensinando a mexer, tem um cara lá, eu esqueci o nome dele, mas ele ensina desde o básico aí, mexendo no cronograma, então, assim, tudo gratuito. Então, assim, é importante perder um tempinho lá, cara, mexer, porque, assim, o que vem do planejamento é um planejamento que veio, né, que daí ele aprimorou um pouco ali, que saiu do comercial, então, um cronograma, uma prévia de venda, ele aprimorou logo no início da obra, porém, quando a gente cai aqui na obra, né, que você começa de fato, começam a aparecer diversas coisas, né, o micro mesmo, no detalhe, é importante, talvez você até esmiuçar mais esse cronograma para você controle. Quanto mais detalhe tiver no seu cronograma, mais fácil de controlar, tá? Quanto mais macro, mais chance de erro, né? Você começa a perder alguma das tarefas. A gestão financeira, que é você ficar monitorando, né, a evolução dos seus custos
E aí, para isso que a gente tem um parâmetro, né? Qual que é o parâmetro? É o nosso orçamento. O comercial, ele faz uma planilha de venda, que nós chamamos de save aqui, né? Que é enviado para a gente no começo da obra, e a gente tem que fazer baseado naquele save. Ah, não adianta a gente inventar, cara. Eu sei que existe, muitas vezes a gente quer fazer coisas que, poxa, mas deveria ser fazer dessa maneira. Mas existe uma premissa, para fechar uma obra, existe uma premissa que ele teve que seguir para fechar no custo que o cliente tinha. Então, assim, a gente precisa entender qual é essa premissa. Se der para fazer alguma reengenharia, a gente faz, desde que a gente controle aquele valor que foi previsto, né? Então, é muito importante a gente fazer o monitoramento da saúde financeira baseado no SAVE, tá? Tem diversas coisas que a gente pode fazer, tem obra que a gente consegue substituir aí, um exemplo clássico aí que a gente consegue ter um ganho e destinar essa verba para fazer outra coisa, que é no caso aí da areia ensacada. Poxa, se você conseguir trazer para granel, é uma gestão sua, né? Mas é isso, cara, a gente só consegue fazer isso se você conhecer a sua planilha de venda. Se você não conhece a sua planilha de venda, não adianta nada. Você só fica procurando lá uma linha para apropriar um custo. E aí não é gestão. A gestão do contrato, né? O acompanhamento junto do cliente e gerenciamento do relacionamento, como nós já falamos. Mas, assim, você só consegue fazer essa gestão do contrato com o cliente também, acho que já parte ali para o outro ponto, que é o escopo. Mas o escopo, cara, é a primeira coisa que você precisa conhecer, né? Vai ter um slide aqui falando mais para frente sobre isso. Mas, assim, se você não sabe o que você vai fazer, o que você precisa entregar, é impossível você fazer a gestão do contrato. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, cara, mas você fica rodando, gastando, porque você não sabe o que você precisa entregar. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer é o teu escopo, e para você, então, administrar o seu contrato e fazer o acompanhamento ali junto do teu cliente, fazer as manutenções necessárias para que você consiga fazer uma boa gestão. Então, para isso, até está aqui, ó, excelente aqui, que é a leitura do contrato, né? Quantos gestores, quando entram na obra, faz a leitura do contrato? Cara, de verdade, eu comecei a ler contrato de 3 obras para cá. Então, assim, eu sou bem sério, acho que isso é importante, a gente precisa ler o contrato. Então, assim, é fechado um contrato com o cliente, a primeira coisa que você vai fazer é a gestão do contrato, você precisa conhecer o contrato. Então, assim, lá tem os anexos que estão no contrato, tem prazo de pagamento, de liberação de... Tem lá tudo que você precisa, está dentro do contrato ali, que foi fechado com o contrato, o escopo. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, cara, pisou na obra, tá conhecendo, antes mesmo até da planilha do save, que a gente fica cobrando, eu preciso da planilha do save. Cara, é ler o contrato. Então, assim, esse é primordial, e a gente precisa criar hábito de ler o contrato. O entendimento do escopo. Se a gente não conhecer o escopo, não adianta. Só um aspecto aqui, Leandro. Não é só gestor que não lê contrato. Gerenciadora não lê contrato. E eu vejo muito truco de gerenciadora sem ter base contratual. E na hora que você tem um contrato e conhece as regras, o cliente, ele começa a te tratar de uma forma diferente. Eu vejo muita gerenciadora falando coisas que não tem base contratual. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Do ponto de vista contratual, a obra do Tatuapé nunca nos preocupou, Lucas, porque a gerenciadora fazia um péssimo trabalho de gestão de escopo, de gestão de contrato. Agora, nos preocupava era do ponto de vista reputacional. A gente sabia que, assim, poderia afetar o ABC, se a gente não entregasse lá bem. Mas isso é algo importante. Tem razão, Max, mas lá no Tatuapé até teve bastante coisa que a gente entendeu como por falta de conhecimento, assim, da nossa parte até de contrato, de não ter lido, não ter... Tem muita coisa de escopo também que tinha um critério meio subjetivo, a gerenciadora foi empurrando também, e, na verdade a gente estava calçado pelo contrato, não tinha definido isso e aceitou muito trabalho, ou seja,
a gerenciadora se calça na informação, às vezes que você não tem, ela sabe que você não fez a leitura do contrato, se aproveita disso também. Então, é importante pra caramba, ainda mais em contratos, por exemplo, do Center Norte, que é uma modalidade um pouco diferente, né? O PMG tem um monte de cláusula diferente, tudo, então é um alerta a mais até. Mas, Exato, cara. É isso, e para se perder num tipo de contrato desse, né? Então, assim, leitura do contrato, entender o seu escopo. E assim, cara, é uma das maiores dificuldades nossa, né, quando a gente vem para a obra, é até quando a gente vai fechar, né? Claro que agora evoluiu muito, né? A gente agora tem aí os fornecedores maiores, a curva A já vem fechado pelo comercial, porque eles já têm um conhecimento da obra ali, já estão vários meses, né? Debruçado em cima do projeto, então eles têm um conhecimento ali bem maior de quem está chegando e pegando o bonde andando, mas assim, cara, o escopo de trabalho, se a gente não conhece, a gente não sabe nem o que cobrar, fecha errado, cara, com o nosso fornecedor, fecha coisa que não deve, falta escopo no contrato do nosso fornecedor, por não conhecer o projeto, então, assim, cara, o escopo, cara, é obrigação nossa conhecer o nosso escopo de trabalho, e isso tudo tem mastigado, cara, lá na proposta técnica, então, assim, o comercial, ele perde um tempo lá gigantesco, colocando foto, demarcando as áreas que ele vendeu, metragem, o que está excluso. Então, assim, cara, é um baita de um trabalho, é um documento bem robusto, né? Então, assim, a gente vê a robustez do documento. Então, assim, cara, assim, aquilo lá, eu peço aqui para o pessoal aqui na minha obra, a gente deixa impresso, né, aqui na obra para a gente consultar. Muitas vezes ainda falha, tá? Mas, assim, cara, a gente precisa ter a proposta técnica para consultar. Você não precisa saber de cabeça tudo, mas, assim, você tem que ter ali o livro para você consultar quando você precisar. Então, assim, cara, isso é algo que também tem que se tornar uma premissa nossa de consulta. E aí, André, fala aí. complementando dentro dessa parte de gestão de escopo, acho que é um item que muitas vezes o pessoal acaba também comendo uma bola, assim. Obra a gente faz com projeto principalmente, né? E dentro da elaboração do escopo, na etapa comercial, nem sempre aquele escopo está 100% maduro, né? Então a gente precisa, Sim, em algum momento, entender qual é, de fato, o escopo a ser executado, né? O cliente, de alguma forma, ele precisa liberar para a gente esse escopo. Pode ser o escopo que foi vendido, pode ser algum outro escopo que está sendo amadurecido. Então, exemplo, na obra por exemplo, do ABC. Na obra do ABC, a gente tinha uma relação de projetos iniciais, que orientaram a venda, perfeito? Porém, a gente tem um cronograma de projetos que iam ser elaborados durante a obra. O nosso contrato prevê que a gente vai executar aqueles projetos que o cliente liberar. Em algum momento, a gente vai precisar entender quais são os projetos que estão liberados, comparar esses projetos com os que forem vendidos, para saber se o escopo está conforme o previsto inicial, não está, né, para a gente fazer esse ajuste do escopo através ali do crédito e débito, que é o próximo item que você vai falar. Mas é importante entender que o escopo não necessariamente é aquilo que foi vendido. O escopo é aquilo que o cliente liberar para a gente executar. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra. E como é que a gente controla isso? Através da relação de projetos, né? Então, é importante que toda obra tenha uma lista mestra de projetos, que nessa lista mestra a gente identifique quais são os projetos liberados para execução e que a gente compare isso com aquilo que foi vendido, né? Isso também é um trabalho da gestão de escopo que é importantíssimo. Então, a obra a gente faz com o projeto. sim, principalmente com tantas reengenharias, né, cara, que para a gente conseguir, né, viabilizar o custo da obra, a gente acaba fazendo algumas reengenharias. Então, na maioria dos projetos novos aí, a gente entra na obra com um projeto e com um projeto que não é o que vai ser executado, cheio de reengenharia, né, vamos dizer assim.
Então, isso é importantíssimo, né? A gente ter essa revisão de projeto, ter esse entendimento e colocar aí a bola no chão para a gente conseguir executar. O crédito e débito aqui, na verdade, está pensando, a gente já está indo para o segundo crédito e débito. Eu estive na fase 1 e agora a gente está aqui na fase 2, já no segundo crédito e débito. Que a gente equilibrar, né? O que de fato a gente vendeu, e aí o que a gente vai executar e o que a gente não vai. O que está para mais, pela relação de parceria com o cliente, a gente faz isso, né? Por mais que a gente aí tenha os contratos globais, na maioria das vezes, né? A gente ainda acaba indo, utilizando do crédito e débito, por uma boa relação com o nosso cliente, e isso acaba sendo vantajoso aí, que mantém perene aí o nosso relacionamento para novas obras, para futuros negócios. Então, vamos lá. Qual que Só, são... Leandro, rapidinho. Brian. Tá. Pedro, rapidão, eu vou, se puder mutar aí, só complementar mesmo, tá? Você já segue aí, porque eu achei muito importante essa parte e eu já diversas vezes vi problemas relacionados a isso. Como você mesmo comentou aí, deu destaque, né? Eu vejo numa ordem, como você assim, contrato, primeiro lugar, com certeza todo mundo tem que ler. E é impressionante, assim, como você fazendo o básico, quando eu falo você é o gestor, ou qualquer um ali da obra, em produção, você fazendo o básico, que é parar, fazer uma leitura de 1 hora, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, fazer o básico faz diferença. Então, como você falou, contrato, em primeiro lugar, tem que ler. Depois, os projetos, a gente faz a obra, que o Thiago comentou, olhando os projetos, que tem uma planilha orçamentária por detrás que a gente vendeu, e se dá um escopo de uma maneira ali, a gente sabe que tem formas melhores de se fazer, mas não está lá à toa. Por exemplo, se a gente lá num prédio colocou que o revestimento interno do apartamento é gesso liso no bloco, a gente sabe que, enfim, a qualidade é inferior, mas teve um motivo. Então, se o gestor quer mudar essa história, primeiro tem que caber no custo, e é importante fazer essa comunicação transversal nas áreas, que tem um motivo. Se está lá gesso direto no bloco, cara, é porque o cliente não tinha dinheiro, sei lá, mandou, é exatamente o que você falou. E aí, você exaltou a questão, depois do orçamento, você exaltou a questão da proposta técnica. É exatamente, cara, a gente fala que é a Bíblia do gestor junto com os projetos, né? Projeto, lastro de orçamento e a proposta técnica. Tem que olhar. Muitas vezes eu já respondi questões abrindo a proposta técnica, tirando print e mostrando. Entendeu? Então, assim, são leituras que precisam ser feitas, é simples, mas a gente, na correria, no meio de outras funções, acaba deixando de fazer o básico simples, né? Eu só queria... Sim, cara, mas assim, acho que é importante, cara, porque a gente está falando, acho que um pouco sem filtro até, né? Nós estamos falando de pessoas que estão na frente aí da obra, né? Acho que são profissionais, acho que não dá para a gente não ler um documento, né, que é a premissa do nosso serviço, né? Então, assim, como que você vai contratar um serviço se você não sabe o que é o serviço? Como que você vai, o cliente vai empurrar um monte de coisa na gente, cara? Porque, assim, quanta coisa que o cliente pede para a gente, o fornecedor fala, não, isso daí não está no meu contrato, não, isso daí não faz parte do meu escopo. Isso é o tempo todo, cara. O nosso fornecedor fala para a gente aqui o tempo todo. A gente escuta ou não o tempo todo. Na verdade, a gente tem que lutar pelo sim o tempo todo aqui na obra. Então, assim, o tempo todo o cara fala, não, isso daí não é meu, não. Isso daí eu não negociei, não está no meu escopo. E onde que a gente pega isso, cara? Lendo o contrato que a gente tem com o nosso cliente, se de fato foi vendido, e o contrato com o nosso fornecedor. Então, é importante também, a gente até está falando de contrato com o cliente, mas é algo que eu sempre, quando a gente está fazendo contrato, eu tento colocar, porque, assim, na maioria das vezes, o orçamento que vem do nosso fornecedor, ele vem com quantitativo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for pegar a proposta dele e transformar num contrato nosso, porque o nosso contrato, ele é global, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em colocar quantitativo no nosso contrato global, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para entender se, de fato, você está contratando, é global, você não está contratando por metro. Então, assim, se ele falou para você lá que é R$100 o metro quadrado do piso, e você falou para ele que é 500 metros, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, toma cuidado em não colocar valores unitários no contrato global. Evita isso, entendeu? Então, se é um contrato global, ele não tem que ter valor unitário, ele tem que ter simplesmente os itens que serão executados com as coisas lá, baseados nos projetos que
a obrigação do seu fornecedor é ir lá, medir, deixar isso bem claro, sabe? Então, assim, isso eu vejo que, sempre quando a gente faz contrato aqui, a gente tenta sempre excluir, sabe, da proposta, do fornecedor, porque, inclusive, isso, ou até falar para ele colocar isso na proposta dele, tirar os valores unitários. Claro que ele tem como base isso para orçar, mas precisa entender que é um valor global, porque a proposta, ela vem lá como nome, né, anexo ao contrato, porque o nosso contrato, ele é global, ele não é por metro quadrado. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente depois não ficar exposto, né, juridicamente aí, em um processo, ou na hora de encerrar um contrato, e falar, eu fiz 100 metros aqui, é o que estava contratado aí no meu valor, eu te cobrei por metro. Não, mas é global, enfim. Só para a gente se atentar a isso, tá? Na hora de fazer o contrato com o nosso fornecedor também, que o nosso contrato, ele é global, ele não é por preço unitário, tá? A não ser que seja aí algo conversado, que seja pensado dessa maneira, tá bom? Então, vamos lá, benefícios estratégicos, né? Qual que são a mitigação dos riscos, né? É a gente entender os desvios aí, né, no início do contrato aí, mas para você entender quais serão esses desvios, você tem que estar aí com o escopo afinado, né, e estar com a planilha também já batida, com as contratações feitas no início do contrato. Então, cara, é difícil, mas o ideal é que nos primeiros meses aí de contrato, você consiga fazer toda a contratação aí da sua obra, para você entender de fato o que está fugindo, para você balizar preço, para você entender ali com a premissa do save, o que está fora e o que não está, para você levantar a mão e usar as ferramentas que precisam, ou análise de prejuízo, ou pleitear um aditivo, se for o caso, sabe? Então, para isso, para a gente mitigar risco, a gente precisa identificar isso no começo, porque depois que já decorreu metade da obra, você identificar que, isso não tinha sido previsto, fica muito complicado, né? Então, a gente precisa identificar esses desvios no começo do contrato, e a gente só consegue fazer isso se a gente, de fato, pegar e iniciar essas contratações no começo e conhecer o escopo, né? De fato, que vai ser feito. E fazer a previsibilidade, né, do nosso fluxo de caixa, né, do nosso fluxo da obra, da margem da obra. A gente faz isso baseado no nosso painel de resultado que a gente apresenta para a empresa. Então, assim, a gente, de fato, precisa colocar todos os custos que serão incorridos ali na obra, que a gente tem certeza, né, na data de hoje, sem majorar, sem colocar gordura. Claro, tendo certeza do que você vai precisar, para você também não colocar uma economia ou baixar o resultado da obra sem necessidade, para no final você chegar e falar, tinha um monte de gordura aqui, agora eu vou mostrar o resultado real. Isso não é gestão, né? Então, assim, você, de fato, enxergar o custo da sua obra, ter certeza que você está fazendo, para o painel ele vir com naquela linha, né, com continuidade, né, ele não vive em uma semana, ele vem com 50, na outra está com 40, na outra sobe para 60, então, para isso, cara, a gente precisa conhecer, de fato, os nossos custos, né, e aí a gente assegurar para a empresa que aquela margem ali que a gente prometeu, que a gente se comprometeu em fazer no início da obra, é de fato factível, ou não é, entendeu? Se você no começo da obra, você, levantei todos os custos aqui, galera, é desse jeito aqui que é a obra. É isso aqui mesmo? Baseado no que foi orçado, é isso daqui que é a realidade. Mas para isso a gente precisa ter base para falar. Então, assim, é isso. E aí, de fato, mostrar, a empresa vai entender qual que vai ser ali a margem dela, já no começo da obra ali, se vai cair um pouco ou vai subir, entende? O ideal é não mostrar nada superior no começo do contrato, porque você está no começo do contrato, né? Então, isso é até uma dica, né? Não adianta você começar o contrato, você acabou de começar o contrato, você mostrar 120%. Não faz sentido nenhum, você está no começo do contrato, você não contratou nada ainda, não passou nenhuma chuva, não comeu nenhum sal ainda. Então, assim, o ideal é que você mantenha aí, se você sabe, mantém que você vai contratar ainda com segurança, para você, de fato, quando amadurecer, que começar a vir as chuvas, que começar a vir um mau tempo, você ter a segurança ali do que você, de fato, precisa contratar, qual vão ser os custos, de fato, recorrentes na obra. E aqui, né, fazer as coisas baseadas nas obrigações. Uma contribuição aqui,
é muito importante o conhecimento do detalhe dos custos e a origem dos custos. Os custos eles são decorrentes de uma junção da mão de obra, equipamento e material. A gente olha muito pouco para isso. Se a mão de obra ela não é produtiva, ela vai ter um custo de retrabalho. Se o material ele não é bem aplicado, ele vai ter um custo de desperdício. Se o equipamento ele não é bem utilizado, ele vai ter um custo que é da indenização, ou da indenização no caso de avaria, ou do estouro de prazo no caso de locação. Então, a gente precisa ser muito vigilante a isso. E o painel tem que ter o compromisso de apresentar o melhor resultado possível para a empresa, a melhor apuração. De modo que quando um painel oscila de um para o outro 10%, turma, é porque a obra não tem o domínio do custo. Porque em 2 semanas, a gente vai estar aqui sexta juntos. Não é para ter mudado tanto. Ou você tem um evento muito claro, assim, ó, turma, até semana passada eu contava com isso, mas veio um reajuste, veio uma alteração, choveu e alagou tudo, e que gerou esse impacto. Mas, assim, o painel não é simplesmente para ser um consolidado de análise de prejuízo. É isso. É isso, e assim também, né? Pode falar. Eu só ia falar, complementando um pouco isso do Marcos, rapidinho, porque o pessoal confunde um pouco isso, né? O pessoal acha que o painel ele precisa refletir o que está no Cienge, mais as análises de prejuízo que vão mandar. O pessoal mais das antigas, sabe, como o Leandro, que já está há bastante tempo aqui com a gente, sabe que é o contrário, na verdade. O painel de resultado ele precisa refletir o resultado final da obra, com base em tudo que vai acontecer, né? Não no que aconteceu, mas no que vai Exato. acontecer. As verbas Exato. precisam estar posicionadas lá. O que a gente precisa fazer é consolidar dentro do sistema essas previsões o mais rápido possível, né? Então, exemplos, descobriu que tem um estouro no ar-condicionado porque não foi previsto um equipamento. Então, cara, a partir do momento que prevê isso, tem que considerar o custo desse equipamento no painel. Não tenho o custo, não sei o custo, não tenho proposta. Cara, faz uma estimativa e prevê e coloca lá. E o mais rápido possível, correr atrás de consolidar e travar esse custo, contratar e colocar no sistema, né? Então, o pessoal, às vezes, até outro dia a gente estava olhando e falando sobre o painel de uma obra. E o pessoal, assim, com dúvida de qual era a coluna de painel que ia usar. Não sabia se usava uma coluna com os custos que estavam previstos de estourar, mas que ainda não tinha certeza, ou se usava o painel só com aquilo que estava no sistema, né? Aí a gente faz uma pergunta simples para resolver. Essa coluna com o que já está no sistema é o custo previsto final do projeto? Obviamente que não era, né? Então, se não era, a empresa ela precisa. É uma informação que não serve para a empresa, é uma informação de um custo que é irreal, né? Um resultado que todo mundo já sabe que não vai acontecer. Então, o painel de resultado é a melhor aproximação possível que a gente puder fazer do resultado final da obra, né? Isso é importante aí deixar bem claro. E é legal até falar, galera, que assim, não adianta, sim, lógico, né? Não tô falando que ninguém faça isso, mas não adianta a gente ficar escondendo, cara, dentro de painel, ficar ali, deixa para apresentar isso depois, ou, claro, também não dá para a gente chegar com um estouro gigantesco sem a gente ter estudado, ter falado com o comercial, ter buscado o melhor valor, ter brigado, ter feito o melhor trabalho para tentar reduzir o custo ao máximo, né? Só chegar e falar, vai custar X, porque também a gente está aqui para dar resultado, né? Mas, assim, não adianta a gente ficar empurrando também, né, por alguma preocupação de, eu não vou apresentar isso agora, não é o momento, não é o momento, e depois apresentar lá na frente, quando a gente já não tiver nem prazo para envolver outras pessoas, para ter ideias, para ter ferramentas aí para tentar melhorar isso. Eu acho que, assim, a gente está aqui, de fato, porque a empresa confia na gente. Então, a gente precisa, de fato, levantar a mão o mais rápido possível para resolver essas questões, né? E aí, aqui, o compliance, né, cara, acho que a gente não está aqui para fazer com jeitinho nada, né? Se, de fato,
a gente tem um contrato para fazer algo, a gente precisa fazer, garantindo aí as normas da NBR, né? A gente não paga para o nosso fornecedor fazer mais barato, por mais que a gente, se não tem custo, cara, é assim, é o menor custo para ele fazer da maneira correta. Não é para ele fazer, tira isso, tira aquilo outro, para ficar no meu preço, tá? Cara, tem que contratar o cara para fazer tudo que é necessário fazer no melhor custo. Se não chegou no custo, aí é passar por um, por outro, até tentar chegar no melhor custo. Se vai estourar, aí tenta, lógico que a gente tem várias estratégias, né? Tem coisas que comercial orça, que tem um preço melhor, que a gente consegue reduzir, a gente tem um ganho em outros contratos, tem contrato que a gente não consegue chegar melhor e a gente acaba perdendo um pouco, mas assim, né, é o mais e menos que dá um resultado final. Então, assim, cara, a gente precisa cumprir legalmente as técnicas, né, porque na hora da garantia, a gente precisa comprovar que, de fato, a gente cumpriu o que pede ali o fabricante, para, no mínimo, a gente ter como dar garantia daquele serviço, né, ou exigir a garantia do nosso fornecedor ou do fabricante, tá? Então, assim, cara, por mais que os custos estejam apertados, a gente precisa, no mínimo, garantir isso daqui. Isso daqui garante, a gente é uma construtora, né? Então, é o básico. Vamos lá, então, falando de faturamento, a gente precisa fazer as medições, né? As medições, a gente precisa só garantir a conformidade aí no prazo das medições, para que elas venham todos os meses, aí é ideal que a gente mantenha um prazo aí com o cliente e com nossos fornecedores de medição, que essas medições elas sejam casadas também, né? Então, assim, não adianta a gente medir para o nosso cliente 100 metros quadrados de piso e medir para o nosso fornecedor 200 metros quadrados de piso. A gente vai ter um problema no nosso fluxo de caixa, a gente vai ter um problema aí descasado aí de medição, vai ter problema no faturamento direto, na hora de vir a nossa medição a gente vai acabar sendo penalizado, né? Então, seguir um calendário aí de medição, acho que ideal é fazer, na maioria das obras tem gerenciadora, é simples de fazer isso, e aí, então, é cobrar, né, o faturamento e manter que esse faturamento se cumpra. E aí, claro, né, não medir para nenhum fornecedor aditivo, na verdade, os aditivos, o cara só pode executar aditivo se tiver formalizado, com contrato. E a gente só executa aditivo se tiver formalizado também, se tiver contrato ou se tiver aprovação do nosso cliente. Aditivo, sem formalização, a gente está cometendo uma falha gigantesca e correndo risco de não receber, e aí de não... Problema clássico. Fornecedor, né? A obra Exato. começa a atrasar e a obra quer executar aditivo que não está aprovado e formalizado. Problema clássico. Agora, pense o seguinte. Se a obra já está atrasada, é porque ela não está dando conta de fazer aquilo que deveria fazer. Tranquilo até aqui? Você tem um escopo, você tem um recurso. A produção desse recurso não está sendo suficiente para cumprir com a demanda do escopo. Todo mundo até aqui, correto? Certo. Aí, você tem um aditivo. É a sua oportunidade de renegociar o prazo e o custo. E você reequilibrar o contrato, no prazo e no custo. Aí você perde a oportunidade de renegociar e ainda assume para fazer na mesma data. Outra coisa, alterou o projeto. É a sua oportunidade de renegociar o prazo e o custo. Turma, não existe recuperar atraso, tá? Essa palavra não existe. A melhor coisa que qualquer bom gestor possa fazer ao fazer um plano de ação é tentar estancar o atraso. E eu vou te dizer que isso por si só já é difícil, porque normalmente o atraso é uma consequência da falta de produção do recurso, seja por ineficiência do recurso, ou seja por ineficiência da gestão. Então, ao enfrentar uma alteração, faça um aditivo e inclua o prazo e o custo indireto. Senão, vocês vão ter um problema de formalização. Tem um item aqui, só para, desculpa voltar, Leandro, é o seguinte, gente, fechar os olhos e torcer para que isso passe, não acaba a obra.
Falar, cara, essa obra já passou, vamos agora só entregar. Não acaba a obra. Cara, a única coisa que faz a obra acabar é a gente fazer a gestão dos recursos e a gestão da demanda. É a única coisa que faz a obra acabar. E aqui, pessoal, nosso painel de resultado, né, uma ferramenta aí que a gente tem para fazer a gestão do nosso custo, né? Então, aqui a gente tem as nossas análises de contrato, né, com o nosso cliente, que são as medições, faturamento direto, que a gente faz para que a gente consiga aí não mexer no fluxo da nossa empresa, que a gente vem trabalhando com isso. Então, assim, faturou, precisa faturar qualquer coisa, cara, ideal, e por regra, vai para o faturamento direto, sem passar pelo nosso fluxo do GPE. Saldo de contrato, para a gente controlar também o saldo no contrato dos nossos fornecedores, ele tem que estar alinhado, financeiro com físico dos nossos fornecedores. Adiantou dinheiro na frente, principalmente da empresa de civil, cara, o risco grande de tomar um Pelé aqui é gigantesco. O cara vai embora, vai morrer no meio do caminho. A maioria das empresas de civil pede um saldo no começo, porque não tem fôlego, a gente não tem fluxo, a gente precisa de um saldo, dá para liberar um pouco, e o resultado é sempre igual, é liberar, o cara morre no meio do caminho, e a gente fica com o escopo do cara, depois para ficar sem verba, tentando resolver um problema que o cara não executou. Saldo de pedido, a gente precisa sempre estar de olho nisso aqui, o que de fato tem pedido aí que foi atendido, está pedido, foi entregue ou não, a gestão junto aos suprimentos aí, por isso que a gente tem aquela reunião semanal com nossos suprimentos, para a gente fazer esse planejamento de entrega, ver de fato o que vai chegar, o que precisa chegar, e fazer esses pedidos de maneira planejada. Contas a pagar, né, o que a gente precisa, de fato, olhar aí quais são os custos indiretos, principalmente de equipe aí, né, equipe, container, né, o que é, de fato, aqui a estrutura que a gente precisa para a obra, isso é um calcanhar, é um espinho no nosso calcanhar, e, cara, prejuízo na veia, atrasou 15 dias, um mês, custo incorrido de equipe e de canteiro. E no verbo a contratar, cara, é aqui que a gente consegue fazer a nossa mágica, né? Que é onde que a gente consegue fazer a nossa gestão, que é aí que está a manobra, cara. Aqui ou você ganha, ou você perde. Que aqui é onde você consegue manobrar dinheiro, que eu digo, né? Contratar bem, nenhum, para você perder um pouco no outro, que você não conseguiu, mas equilibrar essa perda aqui, para que você consiga, no final, chegar ali no resultado que você precisa. Então, aqui sim, cara, quando você fizer o verba contratar do seu painel lá, faz no linha a linha, cara. Não sai pegando verba por grupo, sabe? Esse trecho aqui eu não contratei ainda, preciso de toda essa verba. Não faz isso. De fato, para você conhecer teu custo, vai no linha a linha lá, cara, vai olhando linha a linha. Eu tenho R$10 para comprar copo, eu tenho R$20 para comprar café, eu tenho R$30 para comprar, mas conheça seu custo. Sei que tem painel aí que tem muitas linhas no verbo a contratar, mas a gente precisa cuidar do verbo a contratar, que é onde que está a mágica que você pode fazer. É onde que você precisa conhecer para você saber onde que tem verbo. Olha, lá eu tenho verbo, eu consigo manobrar, aqui eu consigo absorver esse prejuízo que aconteceu aqui, eu não consigo absorver esse prejuízo. Então, assim, é aqui. Então, se você não conhecer o teu verbo a contratar, o que você precisa contratar, o que você tem de gordura aqui, que sempre tem alguma gordura, tem lugar que você não vai ter, mas assim, é aí onde você vai ter que fazer o teu equilíbrio. Então, aqui você precisa de fato olhar com cuidado, é a menina dos olhos. Olha no linha a linha, sei que toma tempo, mas precisa olhar no linha a linha. Fluxo de caixa. E essas são as entradas e saídas. É aí que está também, descasar a medição, né? A sua obra sempre tem que estar com saldo positivo aqui para tá saudável. Para o ideal, agora a gente sempre tenta começar com obra, com entrada, né? Com sinal. Então, é sempre para você estar com dinheiro na frente aqui. O ideal é que sempre tenha o positivo aqui, tem que ser avanço
de porcentagem na frente no seu fluxo de caixa. Então, vamos lá, ferramentas que nós temos, né, tá lá no GP Academy, de planejamento e alinhamento. É o cronograma, tem que fazer o planejamento, cara, semanal, você tem que olhar, tem que pegar, olhar junto com a sua equipe. Planejamento de curto prazo, dar aos responsáveis as tarefas que precisam, de fato fazer isso mesmo, não ficar pulando, tem que marcar na agenda e fazer. Se você não seguir processo, cara, de fato gerir o contrato, ele é processual, ele é chato, você tem que seguir processo, você tem que ser processual. Se você não seguir processo, não adianta. Olhar cronograma quando dá, fazer planejamento de curto prazo quando dá, cara, de fato, isso não é gestão. Então, assim, tem que marcar lá, que dia que é o planejamento de curto prazo? É terça-feira, 9 horas. Você não vai marcar compromisso naquele horário e naquele dia, porque você tem o seu compromisso já com o planejamento de curto prazo. Então, comunicação formal, né, que são as atas de reuniões com seus fornecedores e com o cliente, isso precisa acontecer para você cobrar prazo dos dois, e aí colocar as formalizações, notificar o atraso, fazer, porque isso, se você não fizer ata de reunião, você não combinar cronograma e tudo mais, falar para ele o que ele precisa fazer, você não adianta você ficar mandando notificação depois aleatória. Então, assim, você tem que seguir o processo, ata de reunião, notificação, controle financeiro, né, de medições, painel de resultado, planilha de medição, planilha de controle de aditivo, e aí sim, quando precisar, né, as análises de prejuízo, e aí a entrega, né, da obra, né, cara, termo de recebimento provisório, que é quando você entrega a obra e depois fica só o checklist. Isso é importante a gente chegar nesse ponto aqui, que aí é onde começa a contar já o prazo nosso para faturar a retenção. E aí depois o termo de recebimento definitivo, que é quando a gente entregar o nosso checklist. Eu coloquei aqui uma mensagem aqui, cara, eu acho que é importante, né, que eu já passei por isso, e a maioria das pessoas passam também, quando chega um momento na obra, que a gente começa a passar por uma pressão aí, tanto do cliente, quanto dos nossos diretores, dos gerentes, enfim. Então, assim, a pressão e as crises, elas não justificam desvio nos processos internos. A gestão de contrato, ela deve seguir os procedimentos estabelecidos para assegurar a segurança, governança e os resultados sustentáveis. São justamente nesses momentos difíceis que a disciplina na execução dos processos internos de gestão de contrato se torna ainda mais importante, garantindo controle, transparência e proteção para a organização. Então, cara, é aquilo lá. Tá atrasado, tem que fazer. Ok, cara. Liga para o Max, liga para o André, manda análise de prejuízo, está aprovada a análise de prejuízo, faz o processo. Tem contrato, não coloca fornecedor na obra sem contrato, cara. Esse cara vai ficar te infernizando por medição depois, você não tem processo, você não tem sistema, você não vai conseguir pagar esse cara, você vai ter prazo estendido de 21, 28 dias, e você não vai pagar esse cara, você vai criar um problema. Então, assim, segue o processo. Pode estar chovendo canivete, cara. O cliente está te apertando para você executar um serviço. Se não está aprovado, não tem aditivo, cara, é contrapartida. Tem que aprovar adicional, não tem adicional, justifica, ata, documentação. Não se desespera, cara, segue o processo, porque você fazer fora de processo, depois você não vai conseguir dinheiro para pagar isso daí, não vai ser pago, e aí você se comprometeu sem autorização, porque ninguém vai assinar embaixo disso daí depois, ninguém vai colocar como pagamento urgente, porque, poxa, mas o cara ajudou a gente quando a gente precisou. Desculpa, cara, ninguém vai passar pano para isso. A gente sabe como funciona, então, assim, segue o processo. Na dúvida, segue o processo. É o processo. É o processo que tem que seguir. Ah, mas preciso entrar, estou com uma equipe parada. Tudo bem, cara, mas, infelizmente, é o processo. É assim, corre para resolver o processo. Vai na contrapartida para resolver o processo. Não tenta justificar a falta de processo por pressa para fazer a obra acontecer. Por mais que nossos diretores apertam a gente, enfim, cara, ele também não vai justificar depois e falar, tá, ok, cara, eu mandei você colocar a gente na obra, mas eu não falei para você fazer nada sem contrato, nada sem processo. Então, assim, acho que o básico do básico é a gente fazer as coisas com processo. Então, acho que é isso. Se alguém tiver
alguma Eu dúvida, tenho. quiser. Nesse ponto final, Leandro, acho que você viu pela reação do pessoal, todo mundo comentou, acho que tá nítido, não, o motivo da reação. Mas até do outro lado, o que eu acho interessante comentar, um outro ponto. Na GPE, por mais que tenha os nossos processos, é impressionante como é uma empresa ágil. A gente está vivendo num projeto onde os processos se sobressaíram em relação à evolução física, de maneira que os processos travam a obra de uma maneira assim, é feio de ver, que é o caso do Center Norte. É feio de ver. Você olha assim e fala, cara, alguém pensou numa arquitetura de dados e processos aqui que é muito desinformado, muito desinformado. A obra não anda. Isso não acontece na GPE. Cara, para assinar um contrato, a gente assina em minutos. Para subir no Cienge, todo o pessoal dos suprimentos sobe muito rápido. Tudo é muito rápido aqui. E do que, enquanto eu estiver aqui, o time todo, cara, sempre vai ser ágil. É isso. O tempo que vocês levam é 5 minutos para fazer, a gente leva 10 para concluir. A gente é capaz de terminar em 40 minutos. Mas manda o trem, que a gente vai. Nem que a gente pare sábado, domingo, na segunda vocês vão acordar com tudo bonitinho. Mas mandem. A gente não vai transformar a GPE num Center Norte, onde os processos vão sobressair as obras. Jamais. Os processos não vão impactar a obra. A gente vai ser muito ágil. Só complementar aqui, turma, o legal ouvir do Leandro, porque assim, o Leandro é um cara que já esteve algumas vezes no fogo da obra, assim, no fogo, você entendeu? O cliente lá batendo, te chamando de safado, te chamando de tal. Cara, não adianta. Sim, se você não ficar no processo, você depois vai se arrepender. O cliente ontem, do Tânia e do Berta, me chamou de mentiroso, me chamou de tudo, mas nós decidimos seguir com faturamento direto para ele. Ele não tinha outra opção, a não ser fazer o pagamento do que estava lá liberado. Então, assim, e aí eu vejo, olhando ali a questão desses 2 contratos e de outros, poxa, quantas vezes a gente teve a oportunidade de documentar um aditivo, documentar um atraso. Chegou agora há pouco do Serramar a negativa da seguradora em relação ao pleito do cliente. O cliente queria aplicar uma multa e acionou o seguro, que é um seguro performance bond, que tem igual no Center Norte, para aplicar a multa na GPE. A seguradora declinou, porque o cliente não seguiu o processo. Agora, além disso, eu fico perguntando, poxa, como que a gente não poderia ter documentado mais para a gente ter cobrado equipe, para a gente ter cobrado outras coisas? Então, assim, a pressão, ela nos põe numa situação de tentar sair da agonia o quanto antes, mas a gente só vai sair da agonia no momento em que a gente tiver calma, fazer as coisas que precisam ser feitas, que é, sempre há um escopo. E tem um detalhe que é o seguinte, em essência, os problemas da GPE são problemas operacionais. O que é um problema operacional? Olha, Pedrão. Falou, Leandro. Entre demanda e oferta. Não tem muito jeito. Você precisa dizer não para todo mundo. Você precisa dizer não para o seu cliente e você precisa dizer não para o seu fornecedor. Você precisa falar para o seu fornecedor que você não vai pagar aquilo que ele está pedindo e que ele vai ter que fazer antes da hora. E você precisa dizer para o cliente que não vai estar pronto naquele dia e que ele vai ter que pagar ainda um aditivo. Você precisa dizer 2 não. Se você fica dizendo sim para o seu cliente ou dizendo sim para o seu fornecedor, você não vai sair dessa desigualdade. Um problema operacional, via de regra, é um problema de desequilíbrio entre capacidade e necessidade, ou seja, entre demanda de serviço, que é a necessidade, e a oferta de recurso, que é a capacidade. É isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, gostaria de agradecer principalmente aí todo mundo que participou, né, e escutou com atenção aí. Desculpa o horário aí, não sei se eu me estendi também, falo demais, mas, cara, eu acho que é importante, cara, e é isso, cara, segue o processo, não faz nada sem processo, porque ninguém vai te defender depois, nenhuma empresa vai pagar um valor, um aditivo sem contrato.
e o fornecedor vai ficar te perturbando, cara, querendo receber, te ameaçando, que fechou com fulano, fechou com ciclano, e a gente não tem autoridade para isso, porque nós não somos os donos da empresa ainda. Romilson? Fala, pessoal, boa tarde. Bom, Boa rapidinho, tarde. só queria fazer os agradecimentos aí, parabenizar o Leandro. Leandrinho, ele é um profissional extremamente dedicado, e isso não é um puxa-saquismo. A gente tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E, de fato, tudo que ele disse aí, ele não é um líder que ele só ensina como fazer, mas ele pratica o que faz. E a minha admiração, e tenho como um profissional exemplar que ajuda e passa todos os conhecimentos para os demais colaboradores. Então, Leandrinho, você está de parabéns e só tenho a agradecer por tudo que você até hoje me ensinou e de alguma forma colaborou e continua colaborando sempre. Então, parabéns aí por tudo, tá? Excelente, excelente trabalho, excelente apresentação. Show de bola. Obrigado, Romuceno. Obrigado aí, tamo junto, cara. Parabéns, Leandro. Bom treinamento. Foi top. Valeu. Leandro, só pegar o gancho do muito Romilson. bom, pessoal. Vamos fazer mais assim, hein, com bastante discussão. Parabéns, parabéns. Parabéns, Leandro. Eu também tenho visto nas suas últimas obras aí uma organização diferente das demais. Então, assim, parabéns. E aí, parabéns pela sua capacidade de influenciar as pessoas, que o Romilson comenta isso, além de ensinar, influenciar. Você acha que não está ensinando, mas você está influenciando e aí colhe bons resultados aí. Tá bom? Obrigado. Legal, pessoal. Boa, boa. Muito obrigado aí. E ó, eu gostei da iniciativa aí do planejamento aí, cara, de colocar aí. Eu acho que é importante colocar a equipe aí. Eu acho que tem muita gente bacana para colocar para fazer os treinamentos aí, colocar na frente para fazer a apresentação. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Leandro. A gente que agradece, cara. Tem que chamar quem sabe aí, né? Trazer quem sabe. Fico feliz aí de você ter aceitado participar e nítido que foi um treinamento muito, muito bom, cara. Agradecer a presença de todo mundo aí e semana que vem temos mais. Obrigado, Pessoal, pessoal. valeu.